Dona Alcina de Oliveira Figueiredo nasceu em 1923, em Florianópolis. Perdeu o pai ainda adolescente e, com apenas 15 anos, começou a trabalhar para ajudar a família. Foi nesse período que surgiu sua vocação para o ensino. Então, eu posso falar tudo o que eu quiser, né? Pode. É que eu sou de uma família muito pobre. Muito pobre, até um pouco desnivelada socialmente falando, né? E na minha casa todo mundo era analfabeto. Meu pai sabia ler um pouquinho, né? A minha avó, a mãe dele sabia ler um pouquinho. A minha mãe, o resto, duas irmãs que eu tinha eram analfabetas. E nunca foram para a escola. Ninguém na minha casa foi para a escola. E eu era mais moça e eu dizia para o meu pai, olha, eu quero ir para a escola. Isso eu tinha 6 anos e meio. Aos 16 anos, Alcina já era professora. Ensinava mais de 50 alunos em salas improvisadas, muitas vezes com jovens mais velhos do que ela. Ficou conhecida carinhosamente como a professorinha. Mas ela foi muito além da sala de aula. Cartógrafa, oradora, poeta, remedeira, líder comunitária e acervista. Alcina se dedicou a preservar a história e a memória de Balneário Pissarras. Foi também secretária de Educação, Cultura e Desporto, vereadora e fundadora do primeiro centro espírita da cidade. Chegou a Pissarras em 1940, quando tudo ainda era mato. Ali, construía sua vida ao lado do marido, Arno, um artista reconhecido pela qualidade dos trabalhos que fazia nas casas dos veranistas. Juntos viveram 30 anos, tiveram 9 filhos e deixaram um legado de amor e dedicação à comunidade. Entre memórias de festas, lutas políticas, transformações sociais e a forma da educação, Dona Alcina se tornou guardiã da história de Pissarras, registrando cada detalhe em cadernos, documentos e lembranças, que ainda nos contam quem fomos. Dona Alcina, nascida em 1923, construiu sua vida em Pissarras ao lado do marido. Naquele tempo, o comércio local era limitado. Havia apenas uma farmácia, uma padaria e alguns poucos comércios familiares. Nomes como Seu Osório, Cinielo, Tolentino, Vicente Marcelino e Ludgero Caetano Vieira se destacavam, e o antigo clube transformado em Hotel Pissarras se tornou um ponto comercial de referência. Em 1942, a cidade passou a receber turistas e novos comerciantes chegaram, inclusive sírios que vendiam de tudo, até ternos de casamentos fiados. As festas e costumes eram o coração da vida social. Casamentos aconteciam em casas particulares, servindo pratos como galinha ensopada, arroz pilado e licores caseiros, preparados pela própria Alcina. Depois vinham as rasqueadas e danças como mazurca e xote, embaladas por gaita, violão e cavaquinho. Nesses encontros, versos improvisados serviam para transmitir recados e sentimentos. Dona Alcina também recordava seu papel como professora e remedeira. Inspirada na mãe, fazia remédios caseiros, como no caso de uma menina diagnosticada erroneamente com doença de sangue, mas que se recuperou com um simples chá de canela. Tradições religiosas também marcaram sua memória, como a dança de São Gonçalo, realizada para pedir saúde, sobretudo das pernas e dos idosos. Esses relatos revelam não apenas a vida de uma mulher, mas todo um modo de ser, de festejar e de acreditar, que ajudou a moldar a identidade cultural de Pissarras. A alimentação era do que a terra e o mar ofereciam: pirão, farinha de mandioca, peixe seco ou fresco, galinha ensopada e polenta. Não havia geladeira. Falamos de técnicas de conservação, salgar e secar o peixe. As roupas eram feitas e remendadas. Comprar tecido em Itajaí era um luxo. Usar roupa nova acontecia, quase sempre. Para ir à igreja, a paróquia era realmente o centro da vida social. As festas religiosas, São João, São Pedro, Santo Antônio, Nossa Senhora, marcavam o calendário. Ali se encontrava afeto, troca de notícias, decisões comunitárias. A fé, porém, evoluiu na vida de Alcina. Ela mais tarde adotou o espiritismo e contou o preconceito que enfrentou, sem, no entanto, abandonar seu papel comunitário. A abertura da estrada, a mais tarde a BR, mudaram a economia. O turismo chegou, CIOs e outros comerciantes aportaram. Surgiram novas profissões e indústrias. Essa transformação trouxe prosperidade e também rupturas culturais. O modo de vida tradicional foi se alterando. Mas, acima de tudo, Dona Alcina foi guardiã da memória cartógrafa da palavra, poeta e acervista. Seus cadernos e lembranças são hoje fonte para entendermos melhor a história da nossa cidade e de seu povo. Com a abertura de estradas conectando cidades próximas, o isolamento começou a se romper. O que antes levava dias de barco ou de carroça, agora podia ser feito em horas. O progresso chegava sobre rodas, mas trazia consigo a nostalgia do que ficava para trás. Naquele tempo, nascer era ato de coragem, tanto para a mãe quanto para a criança.
sem médicos por perto. Eram as parteiras que traziam vida ao mundo. Dona Alcina relembra seus próprios partos, sem assistência médica, apenas com a força da fé e a resistência do corpo. Tecla era a mais conhecida. Chamavam-na de diplomada, embora ninguém soubesse ao certo se tinha mesmo diploma, mas isso não importava. Suas mãos haviam trazido centenas de crianças ao mundo. A energia elétrica chegou, mas com o horário marcado para partir. Às 10 da noite, as luzes se apagavam e a cidade voltava à escuridão. Dona Alcina criou 9 filhos à luz de lampião, costurando suas roupas, preparando as lições, contando histórias enquanto a chama dançava nas paredes. Pissarras não tinha registros históricos, lamentava Dona Alcina. Foi então que ela mesma tomou para si a missão de pesquisar, documentar e escrever. A primeira igreja de madeira, as novenas que reuniam a comunidade, os costumes que definiam quem eram. Tudo precisava ser preservado. Nos anos 70, Dona Alcina testemunhou o que chamava de crime ecológico, o aterro das lagoas, onde antes as crianças pescavam, onde a comunidade se reunia, agora havia concreto e construções. A pesca na ponte, no rio, era mais que sustento. Era o vínculo com a natureza, com os ciclos da vida. Cada peixe pescado era uma vitória. Cada anzol lançado, uma esperança. Mas o progresso tem seu preço, e Pissarras pagou com suas águas. Dona Alcina relembra os tempos em que o marido voltava do mar com redes cheias. A pesca não era apenas sustento individual, era um ritual comunitário. Os vizinhos se reuniam para limpar o pescado. Quando chegou a Pissarras, vinda de Florianópolis, o choque cultural foi profundo. Não tinha nada para fazer, ela dizia. Os costumes pissarrenses eram diferentes, mais lentos, mais ligados ao mar e à terra. A adaptação foi difícil, mas necessária. Com o tempo aprendeu que cada lugar tem sua própria sabedoria, sua própria forma de existir. Foi então que os veranistas começaram a chegar, e com eles uma nova economia. Alcina fazia questão de distinguir. Veranistas não são turistas. Turistas vêm, gastam e vão embora. Veranistas constroem casas, pagam impostos, criam vínculos. Eles transformaram Pissarras, trazendo capital, empregos, uma nova dinâmica social, mas também trouxeram mudanças que nem todos estavam preparados para aceitar. O acervo de Dona Alcina transformou sua casa em um verdadeiro arquivo histórico. Jornais como A Comarca e O Independente, fotografias desde 1938, convites de casamentos, documentos oficiais. Cada papel era um fragmento da história de Pissarras. Isso é uma forma mais verdadeira de contar a história de uma comunidade. Ela defendia: os alunos deveriam aprender história local através deles. Vendo as transformações aconteceriam dia após dia, mas a natureza cobrou seu preço. Uma enchente devastadora invadiu sua casa, destruindo grande parte do acervo que levará décadas para construir. O que sobreviveu ficou danificado. Páginas coladas, fotografias desbotadas, memórias diluídas em água barrenta. Mesmo assim, ela nunca desistiu. O que restou foi cuidadosamente guardado, emprestado a estudantes, doado a universidades. Em 1958, quando Penha se emancipou de Itajaí, Pissarras foi junto, tornando-se um distrito maior que a própria sede municipal. Dona Alcina foi escolhida como o primeiro orador oficial, saudando a emancipação. Mas ela sabia que o progresso político trazia contradições. Não acredita em partidos, dizia, acredita em homens que são políticos. Passou por várias legendas, sempre buscando quem realmente trabalhasse pela comunidade. As injustiças também marcaram sua memória. O ginásio coberto deveria ter recebido o nome de Oswaldo Teixeira, desportista dedicado e seu ex-aluno do Mobral. Ela preparou uma extensa entrevista, documentou sua vida e enviou ao governo federal, mas a política local tinha outros planos. O nome escolhido foi outro, apagando a memória de quem realmente construiu o esporte na cidade. Durante uma homenagem, o Dr. Luiz a descreveu com precisão. Pioneira, pesquisadora, cartógrafa, feminista, educadora, historiadora. Uma mulher avançada para o seu tempo. Mas Alcina, com sua humildade característica, lembrou que nunca trabalhou sozinha. Seu Zé Afonso, analfabeto, mas grande contador de histórias. Dona Margaridinha, amiga e conselheira. Todos contribuíram para construir essa memória coletiva. Eu sei que não vou levar nada comigo, ela reflete, mas quero garantir que fique guardado adequadamente para as próximas gerações. Seu medo é de que alguém, sem envolvimento, destrua novamente o que foi preservado com tanto sacrifício. Mas sua esperança é maior, a de que a história de Pissarras, a história de sua gente simples e trabalhadora, permaneça viva através dos registros que deixou.